mission to kill them both. Eu saía como se fosse para caçar alguma coisa. I got this fantasy. I started working out this fantasy online. Bom dia, boa tarde, boa noite, meus amigos aventureiros do Apenas um Podcast. Como vocês estão? Meu nome é Thiago e hoje a gente vai falar de um caso que aterrorizou Goiás. Mas, como vocês sabem, eu não estou sozinho, eu estou com a minha amiga Marisa. Oi pessoal, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai trazer um caso que ultimamente as pessoas têm me pedido bastante, que é o caso do maníaco de Goiânia. E se você é de Goiânia, lembra desse caso, conta aí pra gente se vocês lembram de ter acompanhado ou, sei lá, ter algum outro tipo de memória perante a esse caso. Tô bem curiosa pra, junto com vocês, desvendar um pouco sobre esse caso, que foi um pouco difícil, né? O Thiago que montou esse roteiro, na verdade, ele falou que foi um pouco difícil achar realmente informações, tipo, concretas. Vocês sabem, normalmente a gente gosta de trazer várias informações sobre a vida das pessoas antes do crime acontecer, mas nesse caso foi um pouco mais nebuloso, né? Além de não ter muitas informações, o que acabou acontecendo é que muito da história dele era contado por ele nos depoimentos. Então a gente sabe que é sempre um pouco problemático ficar acreditando demais em serial killer, porque ele sempre tem aquela coisa de aumentar, inventar, né? Tipo, a gente sabe como é uns Ted Bundys da vida, né? Famoso narrador não confiável. De qualquer forma, antes da gente prosseguir com o episódio de hoje, se é a sua primeira vez aqui ouvindo a gente e está ouvindo pelo Spotify, não se esqueça de avaliar a gente em 5 estrelas. Essa métrica é bem importante para o nosso podcast crescer. Seguir a gente, nós já temos vários casos nacionais, casos misteriosos de terror aqui no podcast. E também, se puder, né, deixa um comentário, é outro engajamento muito importante pra gente, né, pra ajudar a compartilhar essas histórias que a gente se empenha bastante em trazer da melhor forma possível. Além disso, se você quiser contribuir com o podcast com mais afinco, considere ser um apoiador, ou então, se você quiser mandar uma contribuição, pode mandar pelo Pix, contato apenazumpodcast@gmail.com. E por favor, mandem mensagens para daí a gente poder ler. Aí, último, gente, prometo que é o último aviso antes da gente prosseguir. Outra forma que vocês podem ajudar a gente, que não custa absolutamente nada, além do esforço dos seus dedinhos, é tirar um print, filmar uma foto, seja criativo, mostrando que você tá ouvindo o nosso podcast. Marca a gente lá no Instagram, que é o Apenas um Podcast, ou então me marca, né, Lady from Stars, Senhor Irrelevante, marca a gente lá que eu reposto, tá, gente? Eu reposto todo mundo que mostra que tá ouvindo o podcast. E vamos para o caso. Atenção, esse podcast não é recomendado para pessoas sensíveis, pois pode conter a descrição de violência psicológica, física e sexual. Não diga que você não foi avisado. Continue agora por sua conta e risco. No velório, amigos e parentes tentam encontrar uma explicação para a morte da estudante de 14 anos. Uma menininha querida foi tirada de nós. Para um indivíduo que passou, executou, não roubou nada dela. Simplesmente matou ele mesmo e saiu. Ana Lídia estava nesse ponto de ônibus, próximo à casa onde morava, em um bairro de classe média de Goiânia, quando um homem em uma moto preta parou e deu 4 tiros contra a garota. 2 acertaram a menina, que ia ajudar a mãe na feira onde a família tem uma banca. É difícil até para a polícia apontar um motivo para o crime. Até o momento a gente não tem nenhuma motivação que possa levar à autoria do crime, mas como eu falei, as investigações estão iniciando, então a gente espera poder solucionar esse crime. Então, o nosso caso vai começar com o Thiago Henrique Gomes da Rocha. Ele é nascido no dia 4 de fevereiro de 1988, na cidade de Goiânia, no estado de Goiás. Atualmente ele tem 36 anos, então ele é uma pessoa bem nova. É isso que eu pensei, sei lá, na minha cabeça, porque esse caso eu só conhecia reportagens, na minha cabeça, tipo, ele parecia ser uma pessoa muito mais velha. Sim, por isso que eu trouxe a idade, porque eu realmente fiquei um pouco surpreso, assim, como ele cometeu os crimes muito novo, porque já fazem 10 anos.
Sim, na sua infância, o Thiago nunca conheceu seu pai, já que ele abandonou a família e foi criado pelos seus avós e pela sua mãe. Pouco se sabe sobre a sua infância, igual a gente já adiantou anteriormente, e, né, sobre todo o seu percurso antes dos crimes acontecerem. O único relato que tem é do próprio Thiago em um depoimento que ele deu para a polícia no dia 14 de outubro de 2014, aonde ele disse que era vítima de abusos e de bullying na escola, e também foi vítima de várias traições e desilusões amorosas. O seu comportamento no convívio social era considerado como algo além de qualquer suspeitas por familiares, amigos, colegas de trabalho, por suas namoradas, mas ele era descrito pelos conhecidos dele, né, como uma pessoa extremamente tímida. Seu último emprego antes de ser preso foi como vigilante em um centro hospitalar infantil, né, uma maternidade. Então, né, tem uma questão também, né, que eu achei, que vocês vão ver do caso, porque que, sei lá, né, meio maluco pensar esse cara trabalhando numa maternidade. Mas ele trabalhava numa coisa que chama em regime de plantão. O que é isso? Explica pra mim e pra outras pessoas que não entendem o que é a vida de um CLT. Bom, regime de plantão é muito comum nas áreas médicas, né? Então, de uma forma um pouco diferente, ele não tinha muito uma escala fixa de chegar às X horas, sair X horas, porque ele pode ter algumas escalas como de 12/36, que quer dizer que você trabalha 12 horas e descansa 36 horas. Então seria você trabalha meio-dia inteiro e aí você vai descansar um dia e meio, ou 18/36, ou até 24/48. Então ele tinha algumas escalas um pouco diferentes. Pelo que eu entendi, ele era vigilante lá, fazia segurança desse hospital. Mas com essa escala, vocês vão entender que ele vai ter muito tempo livre, porque ele vai ter muito tempo que ele vai estar trabalhando, mas ele vai ter, por exemplo, 36 horas, 48 horas disponíveis, que é um dia e meio, 2 dias para cometer os crimes dele, né? Bom, agora sim a gente vai começar a adentrar a parte dos crimes, porque como a gente mencionou, realmente não tem muitas informações, assim, igual de outros serial killers que a gente já contou por aqui, até porque, pra quem não sabe, né, eu comecei uma série sobre os serial killers brasileiros, e essa tá sendo um dos maiores desafios da minha vida, porque é muito difícil achar informações. É muito difícil, é muito mal documentado. E não é uma questão de falar ou não desses casos criminais, de falar desses criminosos, vocês estão falando, estão dando palco. Não é essa a questão. Ser mal registrado impede a gente de entender como esse comportamento criminal funciona e também impede que talvez a própria polícia entenda sobre esses comportamentos criminais, algo que vocês verão no decorrer desse caso e em muitos outros casos brasileiros que tem essa demora de entender que aquilo ali é uma situação diferente. Então, até também uma questão histórica. A história, existem vários eventos e entender como esses crimes se comportam na nossa sociedade, não só casos de serial killers, mas vários outros, é uma questão também, no meu ponto de vista, não sei se vocês concordam ou não, de ter um registro histórico disso. Quando eu comecei essa série, eu comecei a perceber isso. Gente, que problema, porque Thiago sabe muito bem, quando a gente pesquisa um caso de um serial killer gringo, a não ser que ele seja um caso muito desconhecido, a gente acha milhares de... Como o último que a gente trouxe, que é do Paquistão, esse último que a gente trouxe, que foi difícil, mas de resto é muito bem documentado, né? Sim, eu acho que até, de certo modo, foi mais fácil achar informação sobre esse caso que aconteceu no Paquistão do que, às vezes, alguns casos aqui do Brasil. Se a gente pega, por exemplo, o Thiago, pra quem não sabe, né, o Thiago, no caso, o criminoso, ele é muito comparado com o Ted Bundy, né? O pessoal fala que ele foi o Ted Bundy brasileiro. Só que se você pesquisa, por exemplo, o caso do Ted Bundy, você acha até em que data ele aprendeu a dar os primeiros passos, entendeu? Você pega um fulano de tal qualquer dos Estados Unidos, não precisa ser esses casos extremamente noticiados, você acha até o dia que a pessoa, sabe, aprendeu a falar. Então são formas de registros completamente diferentes. Então, é isso, eu acho meio tenso. E é complicado porque
A Marisa também tem uma questão de como ela fez a pós-graduação dela em mundo do crime. Você começa a pensar também um pouco academicamente. É importante a gente saber e é importante outras pessoas também entenderem isso para poderem ajudar a polícia nisso. E ter o registro é super importante, porque aí você entende perfil, comportamento, porque os comportamentos que tem nos Estados Unidos não vão ser os comportamentos que tem no Brasil. Pode ser que tenha algum comportamento que a gente ainda não reparou, que pode ser único e exclusivo do Brasil. Por quê? Porque tem uma sociedade envolvida, tem uma cultura envolvida. Então tudo isso faz diferença. E na hora de você pesquisar, fica muito difícil, porque aí você fica dependendo muito de fonte. Ele disse, ou fontes assim que, por mais que sejam boas, e as reportagens sejam investigativas, mas às vezes depende muito do jornalista, e depende muito de como o jornalista interpretou todos os fatos. E aí você só tem o jornal, fica complicado. Eu sei que parece, nossa, o Thiago está sendo contra o jornalismo. Não, muito pelo contrário. Mas seria importante a gente ter essa documentação também em questões policiais, sabe? Para a gente ter como foi pensado aquele caso, ajudar os próximos. E não é nem ser contra o jornalismo, muito pelo contrário, é ser a favor do jornalismo, porque até pra eles se torna complicado, pra gente que faz pesquisa acadêmica achar essas coisas, entendeu? Porque a gente tem que achar. E não sei, e muitas vezes quando a gente pesquisa, a gente quer achar alguma coisa e a fonte é um blog de uma pessoa que escreveu. E é uma coisa que é meio complicada, não sei se vocês entendem, porque beleza, tem uma fonte de informação, não estamos criticando quem é dono daquele blog ou daquele site, mas é aquela coisa, né, que eu lembro que acho que quem já foi mais acadêmico, assim, na universidade, lembra que os professores falam que tem graus, né, de fonte. Um artigo científico publicado em revista tal nunca vai equivaler a um blog aleatório, entende, pessoal? Então, tipo, por isso que é importante ter esses documentos, ter livros, assim, bem escritos, boas reportagens, bons artigos acadêmicos, então... E se também você não tem uma fonte confiável, se você tem uma única fonte e você coloca ela como fonte primária e é mais confiável, e se a pessoa escrever uma mentira? E aí, tipo, os outros canais vão replicando e aquilo vai virando uma bola de neve que, tipo, na hora de você acusar uma pessoa, pode ser uma mentira, entende? Então é bem complicado. Mas a gente falou todas essas coisas relacionadas ao jornalismo e tal, mas quem que foi, assim, o primeiro grupo a perceber que algo não estava certo? Olha, o grupo investigativo da Record, nesse caso, eles não merecem palmas, eles merecem o Tocantins inteiro, porque as melhores matérias são deles. Eu vou trazer algumas aqui ao decorrer do episódio, mas várias vezes eles fizeram boas matérias e eles fizeram uma reportagem tão boa chamada O Mistério do Matador de Mulheres, que foi um mês antes de pegarem o Thiago. A matéria é muito boa, gente. A matéria é muito boa, ela questiona várias coisas, porque a polícia era muito relutante em admitir que tinha um serial killer, tá? A polícia ficou muito relutante, só que alguns dados eram um pouco assustadores. Por exemplo, numa matéria do jornal Opinião, que era intitulado Afinal, há ou não um serial killer em Goiânia? Ele relata que até julho haviam 300 homicídios na cidade. Só que até aquele momento... Só naquele mês já tinham sido 48 vítimas, sabe? O que quer dizer que representa 16% de todos os crimes que estavam ocorrendo no ano. Só que num curto espaço de tempo começou a ocorrer muito crime de mulher sendo assassinada. Em suma, esses crimes aconteciam assim, a mulher era alvejada num tiro a queima-roupa e quase nunca dava chance da mulher ficar viva. Então é por isso que a gente tem poucos sobreviventes desse serial killer, que é o maníaco de Goiânia. Nesse caso, a Record ela fez essa matéria fantástica. Eles chegaram até a ganhar o prêmio Tim Lopes. Para quem não sabe, Tim Lopes era um repórter investigativo muito bem conceituado, que acabou sendo morto na favela do Rio de Janeiro, por acho que uma quadrilha ou uma gangue e por milicianos.
E aí ele é uma referência no jornalismo e ganhar esse prêmio é muito especial se você faz jornalismo investigativo. E a Record ganhou e assim, as matérias da Record são as melhores. As entrevistas com o Maníaco de Goiânia, as melhores são da Record. Então, nessa, a Record tá de parabéns. Você sabe que a gente já criticou ela anteriormente, mas a gente também reconhece quando tem acertos. Inclusive, acho que super vale algum dia a gente trazer o caso do Tim Lopes também. Acho que talvez seja bem interessante. A percepção geral que se havia na época é que só mulheres eram vítimas desse possível assassino em série. Nessa mesma matéria, a Ilana Casoy, que vocês provavelmente já devem ter ouvido falar, se estão dentro aí desse universo criminal brasileiro, ela é questionada se haveria um serial killer atuando em Goiânia. Ela diz o seguinte, de acordo com a matéria. Serial killer é o indivíduo que comete uma série de homicídios durante algum período de tempo, com algum intervalo entre os assassinatos. Os espaços entre um crime e outro os diferencia dos assassinos em massa, indivíduos que matam várias pessoas em questões de horas. O motivo do crime, ou mais exatamente a falta dele, é muito importante para a definição de um assassino como serial. As vítimas parecem ser escolhidas ao acaso e mortas sem nenhuma razão aparente. Raras são as vezes em que um assassino em série conhece suas vítimas. Ela representa, na maioria dos casos, um símbolo. Nossa, eu não sei se eu tô concordando com ela em algumas coisas, mas eu vou terminar de ler. O termo serial killer não é antigo e foi utilizado pela primeira vez por um agente do FBI, a Polícia Federal Americana, estudioso do assunto, nos anos 70. A maior especialista em serial killers do Brasil, Ilana Casoy, autora de 3 livros, Serial Killer, Louco e Cruel, Serial Killer Made in Brazil e O Quinto Mandamento, classifica os assassinos em série em 4 categorias: visionários, missionários, emotivos e sádicos. A primeira categoria, segundo a definição de Ilana, trata-se de indivíduos completamente imersos na insanidade ou psicóticos. Eles costumam ouvir vozes com frequência, além de terem alucinações que, na maioria das vezes, pedem para que eles executem o crime. É que eu não sei se a gente já fez vídeo desses. Você quer que eu vou dando exemplos, mesmo que não tenha podcast? Sim. Um exemplo do meu ponto de vista que se encaixaria na categoria de visionário é um caso que eu acho que a gente não trouxe ainda, mas foi o primeiro que veio na minha cabeça, que é o caso do Herbert Mulley, que ficou conhecido como serial killer dos terremotos. Ele tinha diagnóstico de esquizofrenia e ele acreditava que tinha que fazer uma série de sacrifícios humanos. Ele escolhia as vítimas dele aleatoriamente, mas ele tinha que cometer aqueles sacrifícios. Caso contrário, se ele não batesse a meta dele ali de sacrifícios humanos, iria acontecer um terremoto terrível na Califórnia. Então, acho que ele é um exemplo perfeito dessa categoria. E o Charles Manson não seria essa categoria também? Não se enquadraria? Porque ele nunca matou ninguém, né? Tá. Não, é porque eles apresentam fatores psicóticos. Então, normalmente, acaba acontecendo deles receberem algum diagnóstico tipo esquizofrenia, principalmente. A outra categoria, aí a gente tem os missionários, que não são psicóticos, mas se julgam moralmente superiores a outras pessoas. Geralmente, eles matam pessoas homossexuais, prostitutas, crianças. Um exemplo, esse eu já ouvi de um especialista, né, que foi uma vez eu fui perguntar a ele sobre isso, né, esses missionários muitas vezes são os que a gente chama de justiceiros. Claro que em não todos os casos, alguns matam porque eles acreditam que tem uma missão de limpar a terra e acaba sendo ataques justamente contra minorias sociais, tais quais a comunidade LGBT, principalmente, mas existem os famosos que a gente intitula, né, popularmente de justiceiros. No Brasil, a gente tem um exemplo claro disso, que é o caso do Pedrinho Matador, que tem episódio aqui no podcast. Ele matava, em tese, criminosos, porque ele queria fazer essa limpa na sociedade. Então, ele é um serial killer missionário. Um dos meus vídeos mais virais do TikTok é sobre o Robert Mousley, que eu não lembro se a gente tem episódio sobre ele, que era um serial killer que só matava pedófilos, porque ele achava que ele tinha essa missão na Terra em matar. Só que nenhum deles é considerado psicótico, porque eles não chegaram a receber diagnósticos como esquizofrenia. Não necessariamente é só esquizofrenia, mas a esquizofrenia normalmente é o que mais aparece. Então vamos lá, tem mais 2 tipos. Os emotivos matam por pura diversão. São sádicos e cruéis. Eles obtêm prazer no próprio processo de planejamento do crime. Olha, esse daqui eu fico confuso. Eu confesso que o emotivos, assim, tem uns que
Ed Kemper? Não, porque pra mim ele era sexual. Sabe quem que eu acho que pode ser? O BTK, na verdade. Porque pra ele era muito mais planejar o crime e vislumbrar como ia ser tudo do que o sexual em si, sabe? O Ed Kemper tinha muita questão do estupro. Nossa, eu acho que isso daria um ótimo episódio. A gente parar e fazer essas análises. Eu acho que eu tenho um livro que ele cita exemplos, mas na minha cabeça o emotivo, eu acho que o BTK se encaixa. Mas, embora também exista algo sexual nos crimes dele, mas ele tem muito essa questão de planejar o crime, sabe? O do Golden Gate seria também uma, porque ele, ficava analisando a vítima também tem muito planejamento. vezes, mas eu não sei se tinha uma questão sexual na dele, eu não lembro agora de cabeça. Vamos pro próximo? Aí a gente fica com essa dúvida que são os sádicos, né? Os assassinos sádicos matam principalmente por motivação sexual, ou seja, por desejo. Seu prazer é diretamente proporcional ao sofrimento das vítimas ao perceberem que estão sendo torturadas. Por isso, o Ed Kemper eu acho que entra aqui, que tem episódio também. De modo geral, as vítimas desses assassinos em série são escolhidas por acaso ou por algum estereótipo que tenha significado simbólico para eles. As vítimas tendem a ser mais fracas fisicamente, o que facilita o domínio por seus algozes. A definição da Ilana Kazoy, gente, claro que pode diferenciar de acordo com algum autor. Uma coisa que eu particularmente já vejo, assim, que talvez eu não concorde um pouco com o que ela diz é que alguns serial killers não conhecem as vítimas, porque se a gente for ver as serial killers mulheres, não é bem assim que acontece. Mas isso foi uma coisa que eu falei recentemente num vídeo, que 90% desses estudos sobre serial killers excluem completamente que mulheres também matam, sabe? E no caso das serial killers mulheres, a tendência é justamente matar pessoas que elas conhecem, sabe? Mas é aquela coisa, né? Estamos começando essa movimentação de estudar mais esse tipo de caso, então é isso. Então, o que acontece? O titular da DHI, o Murilo Polatti, ele afirma que não há um assassino em série agindo na capital e que os suspeitos que estão sendo investigados são diferentes em cada caso. A polícia, inclusive, já teria a autoria e a motivação de alguns casos, mesmo que os inquéritos ainda não estejam concluídos. Isso foi um erro grave, um erro feio, um erro rude. Basicamente, eles vão descobrir depois que, sim, eram a mesma pessoa e eles, depois, até a polícia consegue provar, porque eles fazem uma força-tarefa para prender, depois que eles entendem que, ok, temos um serial killer aqui, vamos atrás. O delegado, ele tinha ressaltado na imprensa que não existia pontos em comum entre as jovens assassinadas e que, para ser caracterizado um assassino em série ou serial killer, deveria deixar a mesma assinatura e as vítimas teriam também que ter um perfil muito próximo e parecido, algo que a polícia não considerava existir nesses casos. Marisa, você concorda com isso ou você discorda com isso? Porque, para mim, essa foi uma frase bem problemática, para dizer o mínimo. Não, tá errado. Gente, eu vou deixar claro assim, eu não sou, obviamente, o John Douglas, sabe? Não sou uma agente Mindhunter, mas eu estudei muito sobre isso. Enfim, tive que estudar por causa do meu TCC e tal. Claro, é comum que haja-se um padrão da execução dos crimes e também um padrão entre as vítimas. É comum. Necessariamente sempre será assim? Não. Inclusive, esse é um problema bem grande, tá? Não haver esse padrão. Eu acho que um exemplo claro disso, que eu acho que é um caso que todo mundo conhece, é o caso do Richard Ramirez. Se a gente for ver as vítimas dele, elas não eram iguais entre si. Havia homens, mulheres de diferentes idades. A forma que ele executava o crime nem sempre era com a mesma arma, com o mesmo, modus operandi. Ele continua sendo um serial killer. Entendem? E era desorganizado. Desorganizado, exatamente. E como a gente mencionou, isso é uma percepção que eu tenho, mas que eu já comentei e compartilhei com outras pessoas, assim, que, são mestres, assim, no assunto. Quando a gente tem um caso de um serial killer, por exemplo, o Herbert Mullin, que eu mencionei anteriormente, que é um serial killer que tem um comportamento um tanto quanto mais psicótico, uma pessoa que tá ali com uma doença mental, né, com algum transtorno, é muito comum
que não haja padrão nenhum. E a pessoa continua sendo um serial killer. Entendeu? Porque, que nem eu mencionei, no caso do Herbert Mullin, ele queria cometer sacrifícios para impedir o terremoto, né? Então, qualquer pessoa poderia ser o padrão dele, porque era qualquer pessoa, o objetivo dele era fazer sacrifícios humanos, entende? Essa questão de não realizar um padrão, ela é um tanto quanto equivocada e é problemática. Por quê? Porque já teve serial killers que eles pensam isso. Então, se eu matar pessoas diferentes e de formas diferentes, vai demorar mais para a polícia perceber. E um exemplo antigo disso é o caso do Peter Kürten, que a gente já contou aqui, eu acho também. Que eu não sei se o Thiago lembra, mas ele trocava de arma. E justamente por causa disso, deu um nó na cabeça. Ele começou com faca, daí ele trocou para tesoura e depois trocou para martelo. Porque na cabeça dele, se ele trocasse as armas, ia demorar mais pra polícia prender ele. E, inclusive, ele tinha preferência por tirar a vida de mulheres. E, no meio de todas as vítimas dele, ele acabou tirando a vida de um homem, pensando justamente em dar um nó na cabeça da polícia. Então, vocês percebem que essa coisa do padrão faz muito sentido em 80% dos casos. Mas tem 20% ali que não necessariamente. E por isso que a polícia tem que tomar cuidado. Por isso que é importante, novamente, que a gente já falou, ter esse cuidado nas pesquisas, sabe? Entender realmente o que tá acontecendo. Porque muitas vezes, quando se perceber que houve realmente um serial killer, já vai ser tarde demais. E segura essa informação aí, que eles não acreditavam em ter serial killer, porque, assim, a polícia mostrava uma enorme relutância para admitir que tem um serial killer. E aí eles davam várias coisas. E o que acontece no caso do Thiago? Porque ele não começa os crimes dele da mesma forma. Ele vai evoluindo. E isso é meio que um padrão, não vou dizer esperado, mas é um padrão normal de que quando a pessoa vai matando e não vai sendo pega, ela vai meio que se aperfeiçoando. E aí ela vai descobrir o que ela gosta. Assim como ele é um serial killer desorganizado, ele vai aprendendo o que ele vai gostar, tipo, o jeito que ele mata e etc. E ele vai aprendendo. Então eu acho que é por isso que essa fala é tão problemática, assim, é como se... e aquela outra estigmatização do serial killer, um cara genial, perfeito, super organizado, QI elevado, que eu acho também que a gente tem que combater um pouco, né? Totalmente. E as coisas ficaram tão alarmantes na mídia, porque tem um áudio, eu não achei esse áudio na internet. Se você é de Goiânia, pelo amor de Deus, você tem esse áudio, me passa, que era de uma moça falando que, não falem pra ninguém, mas eu tô aqui na delegacia e pelo jeito tem alguém que tá matando mulheres, então fiquem ligadas. E aí isso causou um pânico, a cidade já estava em alerta e isso causa um pânico na cidade. Eu não consegui achar muitas reportagens falando desse pânico, mas que no jornal, acho que Opinião, que deve ser o jornal lá de Goiás, ou de Goiânia, eles falaram várias vezes que as mulheres começaram a ter outro tipo de comportamento, porque elas efetivamente estavam com medo. Então, com todo esse alarde, toda essa mídia em cima, várias matérias sendo publicadas tanto nacionalmente quanto regionalmente, a polícia ela abre e mobiliza uma força-tarefa para prender o assassino. E essa força-tarefa foi bem grande pelo que eu vi, assim. Não tenho números, mas dá para dizer que foram várias pessoas investigando. A polícia já tinha sacado que havia indícios fortes de que ali na cidade, né, havia um serial killer atuando. Porém, relutavam fortemente em admitir isso, porque várias mulheres eram atacadas sem motivo aparente. As vítimas não tinham relação entre si ou pontos em comum, que a gente já discutiu anteriormente, que não necessariamente... E já pensei numa coisa, a partir do momento que só a mulher tá morrendo, isso já é um padrão, se a gente for parar pra pensar. Então, porque o que acontece é que tinham alguns outros assassinatos que aconteceram de moradores de rua e de pessoas da comunidade LGBTQIA+, que também tinham sido atacadas, e aí meio que a polícia tentava dizer, é parecido esses casos, mas não são as mesmas vítimas, a polícia tentava achar alguma coisa em comum entre elas e não conseguia. Então, eu sei que a gente
não é especialista nisso, vamos recolher a nossa insignificância, mas também é característica de um serial killer não muito organizado e de oportunidade. Dá pra ver claramente, ele mata as vítimas dele quando elas estão sozinhas, quando elas estão num ponto de ônibus, quando elas estão num bar ou quando elas estão num ponto que ele sabe que é escuro. Então, tipo, algumas vítimas dele, ele viu uma pessoa sozinha, uma mulher sozinha, ele vai lá, dá a volta na quadra. A Record até mostra em umas matérias que ele, tipo, entra na contramão para voltar lá e dar o tiro na mulher. Então, ele tinha um alvo de preferência, assim. Depois que ele começa os crimes dele, que ao todo dizem que ele cometeu 39 assassinatos, mas que no final das contas tinha um padrão, como a Marisa falou, mulheres. Bom, agora vamos falar um pouquinho sobre as pistas que levaram a polícia até o Thiago. A pista número 1 foram as câmeras. A polícia tinha poucas gravações do Thiago. Em uma das gravações, no dia 5 de novembro de 2012, o criminoso apareceu matando um morador de rua. Um ano depois, ele apareceu em uma outra câmera matando Lilian Cici. E em 8 de maio de 2014, ele fez uma outra vítima que é registrada também por uma câmera de segurança. Poucas horas depois, ele faz mais uma vítima. Segundo o delegado, ele estava voltando para casa dele e viu mais uma vítima em potencial, que o Thiago disse, né? Crime de oportunidade. E em todos os crimes, a morte foi a queima-roupa. E ele tentava usar furtivamente ou tentava se aproximar para dar um tiro letal, ou seja, ele não dava um tiro à distância, até porque se você der um tiro à distância, corre o risco, entre aspas, de você não conseguir executar aquele crime até o final. Então ele ia a queima-roupa para ter certeza que ele estava tirando a vida daquela pessoa, né? Então, acho que isso mostra até um pouco da frieza, porque ele queria ter certeza que não ia ter erro. Exatamente. Inclusive, a matéria da Record é tão boa, eu vou deixar na descrição, porque essa matéria realmente é muito boa. Mostra a câmera de segurança dele e como ele se aproxima, tipo assim, de forma muito silenciosa do morador de rua para chegar perto e atirar e matar e ir embora, sabe? Então, isso era uma coisa que ele queria que fosse letal mesmo. E com essa sucessão de crimes no mesmo dia, ele forneceu pistas muito importantes para a polícia. As gravações eram de vital importância para mostrar qual era o meio que esse criminoso usava para se locomover. E aí a polícia ela conseguia meio que determinar o paradeiro. Se ele vira à direita numa rua, eles vão em todas as câmeras que tem à direita dessa rua para tentar reconstituir qual foi o trajeto que ele fez, né? E a polícia ela vai atrás dessas câmeras para entender qual que era a motivação daquele assassinato e tudo mais. Segunda pista foram os roubos. Porém, ocorre algo inesperado nessa busca das imagens. Então, durante a verificação ali dessas imagens de câmeras de segurança, eles acabam chegando até algumas que estavam localizadas em uma padaria. Estudando essas imagens, eles descobrem que o Thiago já havia assaltado essa padaria 2 vezes. Com isso, a polícia começou a ver o Thiago como um assaltante, né? Ele era frio nesses assaltos, né? Então eles viram que ele tinha esse padrão de comportamento. Desde a forma que ele descia e subia da moto, dava pra ver, ele tinha algumas coisas de como ele era alto, a perna dele fazia um arco pra entrar na moto e pra sair da moto, e como ele se portava durante todo esse assalto. Inclusive, né, Thiago, a terceira pista foi justamente a moto. Até o momento eles tinham que era um homem branco, alto, que era forte e que tinha uma moto. Porém, o que chamou a atenção da polícia é que a moto em si, ela tinha alguns equipamentos que não era muito comum de ter nas motos em Goiânia. Que a moto ela chamou a atenção porque ela tinha itens como freio a disco nas 2 rodas. Eu não sou motoqueiro, então eu não sei qual que é a relevância disso, mas que não era comum. Tinha um mata-cachorro duplo cromado, que é uma coisa que dá para ver claramente, e na parte de trás da placa ele tinha aquele símbolozinho da Honda, que também não é uma coisa muito normal, que tipo que não era aqueles tipo que vem na moto, é um que já é estilizado, que é pintado. Só que isso perturbava a polícia porque em alguns crimes a moto era de cor diferente. E aí uma hora era a moto preta e uma hora era a moto vermelha.
só que os atributos da moto eram os mesmos. Isso tudo não passava de uma forma de dificultar a investigação, porque ele usava capas de tanque na moto. É aquilo que eu disse pra vocês anteriormente, tem alguns serial killers que eles têm noção que se eles seguirem um padrão muito certinho, muito específico, eles vão ser pegos mais rápido, porque a polícia mais rapidamente vai perceber que existem serial killers. Então ele teve uma sacada muito semelhante ao do Peter Curtin, que eu mencionei anteriormente, que foi de trocar o padrão. Então acho que cada vez mais vai ficar clara porque que essa fala, né, do delegado de ele daquilo não ser um caso de serial killer não se enquadrar. Mas vamos à pista 4, as placas. A placa foi fundamental, né? Foi de fundamental importância, porque um dos seus crimes, o crime do dia 8 de maio de 2014, uma pessoa anotou a placa. E com isso, a pessoa sabia que aquela placa, na verdade, era uma placa furtada. E foi de fundamental importância por quê? Porque, após descobrir que aquilo se tratava de uma placa furtada, a polícia foi atrás do BO dessa placa e, bingo, lá estava ele furtando a placa em um supermercado. E viram, pessoas, como é importante vocês fazerem BO, porque o máximo de informações que vocês puderem incluir quando assaltarem placa, assaltarem uma moto e etc., sempre tentem trazer informações, e sei lá, se vocês foram assaltados, como essa moto foi assaltada no supermercado, a polícia consegue ir lá, ir atrás das gravações para ver quem roubou e etc. E aí a polícia conseguiu notar que era a mesma pessoa que cometia aqueles assaltos, estavam cometendo esses crimes, né? Para vocês terem uma ideia, esse homem, ele batia com todos os padrões, tanto de comportamento quanto de vestimenta, a forma dele andar, o jeito relaxado, o capacete característico, o tênis que ele estava usando, que aparecia em todas as imagens, era um tênis preto com uma faixa branca, então dava para ver que era o mesmo tênis, e até a mochila que ele estava usando na hora que ele foi roubar essa placa era igual a da que eles roubavam a padaria e outros estabelecimentos. Porém, ele não estava usando o capacete quando passou por essa câmera para roubar. Na entrada do supermercado, ele estava com o capacete na mão. Então, eles tinham uma imagem com uma qualidade não muito boa, mas ele já tinha alguma imagem do sequestrador, né? Sim, entra ano, sai ano, as câmeras de segurança continuam péssimas. Eu acho que todas que eram boas, sei lá, não existem, sabe? Isso me lembra muito gravação de OVNI, sabe? É sempre aquela imagem nebulosa. Eu tô falando eu rio um pouquinho, mas é sério, né, gente? Tipo, eu acho muito curioso essa questão das câmeras de segurança. Parece que se olhar lá 1000 anos atrás, continua o mesmo tipo de imagem. Mas era melhor do que nada. É porque é muito caro. É muito caro, de verdade. É muito caro manter em 1080p. Sério, eu já fui ver isso, de instalar esse tipo de câmera e é caro. Ter uma câmera boa é caro pra caramba. Mas era melhor do que nada, né? Então é melhor ter uma imagem ali pra polícia que tá tentando investigar, qualquer coisa é perfeita. Marisa, e o que aconteceu? A polícia conseguiu a imagem dele, mas aí o que rola nisso tudo? Mas como as coisas não funcionam da forma que a gente gostaria, ele parou subitamente os assaltos e assassinatos por 2 meses. Ele procurou uma ajuda espiritual, segundo ele próprio, para justificar porque durante um período de 2 meses ele ficou sem cometer nenhum tipo de crime. A gente vai então para a 5ª pista, tentativa de homicídio. No dia 12 de outubro de 2014, ele entrou em uma lanchonete com um capacete na cabeça e uma arma a postos, né? Então ele estava ali claramente pronto, aparentemente, para executar um assalto. Mas ele decidiu se aproximar a um casal e o namorado entregou o celular. Tiago mandou o cara sentar e colocou a arma no peito da moça e tentou dar 2 tiros a queima-roupa. Mas a arma acabou falhando e por isso ele deu um chute na cara da moça que estava sentada em uma cadeira de plástico e voltou calmamente para a moto. A frieza era tanta que parecia que ele não tinha feito absolutamente nada de errado. Que bizarro, né? A gente vê toda essa ação. É bizarro porque tem uma entrevista, sim, eu vou deixar a entrevista do cara que estava trabalhando na noite e ele fala que às vezes ele
pensava sobre essas pessoas que não tinham muitos sentimentos, que eram frias e etc. Mas ele falou que, tipo, foi meio assustador, assim, que ele chutou a moça, tipo, tentou dar 2 tiros, não conseguiu, deu um chute na cara e voltou pra moto como se nada tivesse acontecido. E isso era uma coisa muito estranha. Em todas as gravações ele cometia os assaltos, assassinatos, e ele voltava com uma calma, assim, gente, que tipo assim, não era estranho, era escrito psicopata na testa, assim, era uma coisa muito fria e muito sem sentimentos nenhum. Fernando acompanhava toda a cena. Nunca mais vai esquecer o que aconteceu em seguida. Já puxou a arma, já foi no coração dela, bem no peito dela. Lencou 2 vezes. A arma falhou. A arma falhou, lencou 2 vezes. A arma do serial killer falhou naquele momento. Como não deu sucesso, ele deu um chute de esquerda, abaixo do nariz, de esquerda na menina, e montou na moto, e tranquilo, sem ter feito nada errado, e foi embora. Eu ouvi falar que existiam pessoas frias, que praticavam mal e tal, mas nesse dia eu conheci uma pessoa fria. A pista 6 foram impressões digitais. A polícia, analisando ali o paradeiro da tentativa do assassinato da moça na lanchonete que a gente mencionou anteriormente, eles conseguiram chegar a um copo que foi usado pelo Thiago pouco antes da tentativa de homicídio e bateu com as 2 cartas que ele havia mandado para a delegacia em 2012 ou 2013. Tem algumas divergências aí nas fontes sobre qual foi o ano que ele enviou essa tal carta. Na tarde do dia 14 de outubro de 2014, ele foi preso. Num primeiro momento, os policiais disseram que eles estavam o conduzido para a delegacia apenas porque a sua placa estava com um lacre rompido, mas era só uma desculpa, eles já sabiam que ele era o criminoso que eles tanto estavam procurando. Aí, a gente mencionou uma carta, aí vocês devem estar pensando, Marisa, que carta? Vocês não falaram de carta nenhuma até agora. Então, Thiago, por favor, leia a carta, eu quero que você leia essa. Goiânia, 21 de maio de 2012. Cara polícia de Goiânia, venho através desta comunicar a vocês que nos próximos tempos os senhores terão muito trabalho a fazer. Quem vos fala é um cidadão cujo único objetivo é matar. Serei direto, sou um assassino em série, ou se preferir, pode me chamar de serial killer. Até agora matei apenas 11 pessoas, mas estou evoluindo muito bem. Matei de todas as formas, mas o meu método é esfaquear até a morte. E garanto a vocês que todos os casos não resolvidos de homicídio por esfaqueamento certamente fui eu. Não tentem me parar, pois vou até o fim disso. Boa sorte a vocês, assinado Facada Grato. Vale lembrar que, sinceramente, eu não sei, Vocês sabem que a polícia recebe muitos trotes, então, de certa forma, eu entendo eles não terem levado essa carta a sério quando eles receberam ela lá em 2012, 2013, como a gente falou, não dá pra saber a data certa que essa carta foi enviada, mas que deve ter sido chocante pra eles perceberem que bateu a digital e pensar que, sei lá, eles poderiam ter resolvido esse caso lá atrás, 2 anos antes, 1 ano antes. É bizarro pensar nisso. Sim, vou confessar que eu fiquei bem puto na hora que apareceu essa carta. Depois, parando pra pensar, depois que a gente tinha feito o roteiro, eu fiquei matutando com essa carta na cabeça. Eu fiquei pensando, cara, realmente pensei essa mesma coisa. Tem muita carta falsa e etc. Mas assim, pelo menos bota um detetive lá pra investigar isso, sabe? Tipo, bota uma pessoa, estamos cheios de casos. Cara, bota um cidadão pra, ver se isso faz sentido. E, pega os assassinatos por faca e vê se isso faz sentido, sabe? Nossa, é isso que me revolta. Não tem um detetive pra realmente analisar aquilo e só não descartar. Pra isso que eu não consegui entender. De verdade. Eu entendo, assim, que realmente se a polícia for analisar tudo que eles recebem, porque tem muita coisa de trote e tal, é meio complicado. Por isso, gente, não façam trote. Não fiquem mandando coisa pra polícia. Entendeu? Eu não sei qual que é a graça. É crime.
Instruam as crianças aí da sua residência, os adultos também da sua residência, que é crime e é feio, tá? É feio. Porque se não houvesse esses trotes, e o Brasil tem números alarmantes, né, de trotes que são enviados para a polícia, para o SAMU, de deslocar a ambulância, chegar lá, não precisa da ambulância, e essa ambulância poderia estar sendo deslocada na casa de uma pessoa que realmente precisa, eu tenho certeza que daí muitos desses sistemas estariam funcionando muito melhor, e aí sim eles iam dar conta de poder analisar todos esses detalhes. Então, sério, pelo amor de Deus. Mas eu tenho certeza que os nossos ouvintes não passam trotes porque eles são bonitos. Mas não façam isso. E se você conhece pessoa que tenta desincentivar essa pessoa ao último, se ela não tiver nem aí pra lei, pelo amor, tenta pelo menos colocar juízo na cabeça dessa pessoa, porque pelo amor de Deus, né? Sim. Goiânia, 14 de outubro de 2014. 2 carros vermelhos estão parados em uma avenida movimentada. Eles pertencem à polícia de Goiás. Em meio ao trânsito intenso, é possível ver a prisão do homem que aterrorizou a cidade por quase 3 anos. Tiago Henrique Gomes da Rocha está de camisa vermelha. É algemado pelos policiais e levado para uma das viaturas. Como você conseguiu escapar da polícia durante tanto tempo? Na verdade, eu fui preso por acaso. Como é que aconteceu isso? Eu estava indo para o trabalho. Você era vigilante? Segurança. Segurança. E eles me pararam. Uma blitz. Preferi confessar algumas coisas. Mas eles sabiam que você era a pessoa que eles procuravam ou foi Sabiam. um acidente de trajeto? Eles sabiam. Você, na verdade, passou por um grupo de policiais que estava à sua procura. Sim. E qual foi a sua reação? Não teve como eu fazer nada, a não ser me render. Tiago, ele foi interrogado por 8 horas e durante os depoimentos ele descreveu suas vítimas somente pelos números, como se fosse vítima número 1, vítima número 2, até chegar o 39º assassinato. 2 dias após ser preso, ele tentou se matar. Como que ele fez isso se ele estava preso? Bom, ele tentou cortar os próprios pulsos com o vidro quebrado de uma lâmpada, mas ele acabou sendo socorrido e os ferimentos foram considerados de pouca gravidade. Em um novo depoimento, depois de sua transferência para o complexo prisional de Aparecida de Goiânia, Tiago confessou ter matado 29 pessoas e não 39, que ele havia, confessado anteriormente. Então, em outubro de 2014, pouco antes de ser transferido para a penitenciária de Aparecida de Goiânia, Tiago passou por uma avaliação psicológica informal, que não faz parte do processo, que definiu como ele tendo um perfil de assassino em série. Porém, ele apresentava um comportamento diferente dos psicopatas comuns. No início de fevereiro de 2015, Tiago foi avaliado por 2 psiquiatras da Junta Médica do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, por um pedido formal dos juízes que, na época, estavam predizindo o processo. Nesta avaliação, cujo laudo foi divulgado 3 semanas depois, Tiago foi oficialmente diagnosticado como psicopata, mas considerado imputável, ou seja, que é responsável legalmente e pode ser julgado pelos atos praticados. Até março de 2016, haviam 42 processos contra o Tiago, sendo 35 por homicídio. Em abril de 2015, o Tiago ele foi condenado a 12 anos e 4 meses de prisão em regime fechado, cabendo recurso àquela decisão por 2 assassinatos na mesma agência lotérica em setembro de 2014. Já em fevereiro de 2016, o réu ele vai a júri popular no 1º Tribunal de Goiânia e ele é condenado novamente a 20 anos de prisão pelo assassinato da estudante Ana Carla Lemes da Silva em dezembro de 2013. Novamente, no mesmo ano de 2016, mas em março, o réu ele foi ao júri popular novamente no 1º Tribunal de Júri de Goiânia
por 3 tentativas de assassinatos de estudantes. Juliana Neubio Dias, em julho de 2014, Ana Rita de Lima, em dezembro de 2013, e Arlete dos Anjos Carvalho, em janeiro de 2014, sendo condenado nas 3 ocasiões e recebido em cada uma delas uma pena de 20 anos de reclusão. Então, acabou aparecendo novas pessoas e ele era acusado. Então ele foi acusado várias e várias vezes, né? Em abril de 2016, Thiago foi levado a julgamento mais 2 vezes, dessa vez pelo assassinato da estudante Carla Barbosa de Araújo, sendo condenado a 22 anos de reclusão, e ele também foi julgado pelo caso da adolescente Bárbara Luísa Ribeiro Costa, de 14 anos, sendo condenado a 25 anos de reclusão. Claro, eu acho que pra quem é brasileiro, ouve a gente falando, ai, tanto de pena, mas vocês pensam, não fica tudo isso preso. É porque tem que passar pelo julgamento, sabe? Tem que passar. São poucos os casos brasileiros que eu lembro, assim, que, tipo, acabou não acontecendo, mas normalmente tem que passar. Só que no caso dele, né, não sei se foi antes ou depois do pacote anticrime. Acho que antes. Foi antes, né? Então, no caso, a pena máxima nessa época, né, para quem foi julgado antes desse pacote, é de 30 anos. Nos dias atuais seria de 40 anos. Claro que sempre acontece, das vezes, a pessoa ser liberada antes. Mas é aquela coisa, às vezes a gente vê casos que, se somar todas as penas que a pessoa recebeu, dava 900 e não sei quantos anos. É esquisito pensar nisso, mas é assim que acaba acontecendo judicialmente, né? Assim, eu vou confessar que é até meio estranho, ele já tá completando, ano passado ele completou 10 anos preso, né? E se juntar todos os anos de prisão, vai dar 700 anos de prisão. Por 17 mortes que eles conseguiram comprovar, né? Mas dentro da prisão mesmo, ele é mantido em isolamento, no presídio, realmente ele não é uma pessoa muito fácil de lidar. Acho que só vamos terminar. Uma coisa que eu falei bem no começo para Marisa, antes da gente começar a gravar, é que a polícia de Goiânia, ela trata isso como um caso que eles conseguiram prender o assassino, eles conseguiram ter várias pistas e provas, e era realmente muito convincente. Realmente não tinha como ele sair. Tinha pista de DNA, tinha a gravação dele, tinha várias coisas que botavam ele nas cenas dos crimes. Mas eu não vou dizer que pode ser bem sucedido um negócio que demorou 2 anos para procurar. E eu sei, do fundo do coração, eu sei que tem essas diferenças de comportamento criminal dele e que é muito difícil. Mas, não sei, 2 anos é muito tempo, sendo que ele já tinha uma carta de serial killer. E é uma coisa que me pega muito, Marisa, porque eles tinham uma carta dizendo que era de serial killer e eles adoravam dizer que não era. E aí, quando essa carta saiu, meio que não pegou muito bem pra eles, assim. Sim. Eu acho que, assim, se for falar um caso que, na minha opinião, foi bem investigado em Goiânia, é o caso do Maníaco da Cruz. Porque foi um caso bem mais antigo. Tudo bem que o padrão dele era bem mais explícito, mas eu lembro que eu e o Thiago, a gente falou como a gente achou a sacada da polícia inteligente, porque a gente era 2008 e eles descobriram quem ele era pelo Orkut. Nessa época não tinha muito essa ideia de visitar redes sociais pra tentar descobrir. Então, na minha opinião, essa investigação sim foi muito melhor e numa cidade 1000 vezes menor, sabe? Isso que me surpreende. E eu acho que, assim, talvez se eles não tivessem negado desde o começo, não só pela carta, né, mas das falas do delegado, não é serial killer, não sei o quê, quantas vítimas teriam não sido vítimas, sabe? É isso que me pega muito. Eu vou deixar também na descrição para quem quiser saber, tem uma entrevista com o coordenador da Força-Tarefa da Polícia Civil de Goiânia, que ele fala sobre todos os desafios do caso e etc. Eu vou deixar nas descrições. Como vocês já viram no episódio passado, eu deixei na descrição a matéria do Washington Post, eu acho que é? Acho que era. Não, do The Guardian, na vez passada. Então eu sempre vou deixar as matérias nas descrições, as reportagens e etc, para vocês verem que a gente não tá tirando do nada. Mas acho que por hoje é só, né? Isso, a gente só tem que terminar lendo as cartinhas que foram mandadas. Teve 2 cartinhas no nosso podcast. Oba, manda aí.
Então a primeira cartinha foi mandada pela Shine. Ela disse o seguinte, ou Shine, não sei. Você me diz aí se é americanizado ou não. Esse episódio está sensacional. Escutei ele com minha melhor amiga. Adoramos esse podcast. Obrigada. Um beijo pra vocês duas. Escuto desde o início. Sempre fico feliz em ver o quanto vocês cresceram e espero que continuem crescendo cada vez mais. Mal posso esperar para ouvir o próximo. Muito obrigada. Achei muito fofinho. Outro ouvinte de longa data é o Igor, que ele colocou: amo vocês. Postem mais, por favor. Tô aqui desde o primeiro episódio. Então, nossa, você é um ouvinte das antigas, literalmente. Como é que é? Já pode fazer bodas com a gente. 4 anos, vamos ver o que é. 4 anos. Eu adoro ver essas coisas, porque tem umas coisas que é bem aleatórias. As bodas, vamos ver. São bodas de flores e frutas. São comemoração de 4 anos. Simbolizam amadurecimento do relacionamento e a necessidade de cuidado e atenção, paciência e sensibilidade. Nossa, sério, eu acho muito cafona isso. Mas é realmente, né, amadurecimento na nossa relação, tá, Igor? Vamos estar aí publicando mais para consolidar mais ainda a nossa relação e a gente completar a boda de 5 anos. Aí ano que vem a gente lê de novo o que é boda de 5 anos. Terminando nessa toada mais good vibes, terminamos o episódio por hoje. Agradeço e espero que vocês gostem muito. E postem lá nas redes sociais o que vocês acharam e na caixinha de comentários. E tchau, tchau, até a próxima.